Olá, meus anjos. Hoje é quinta-feira, dia 10 de julho, e eu estou oficialmente completando 24 anos e uma inteira semana de existência neste plano terrestre, o que é algo que ainda soa um tanto kafkiano aos meus ouvidos, trocadilho completamente intencional, porque eu divido aniversário com Kafka, e sim, talvez eu sempre mencione isso por aqui, porque sim, talvez esse seja o fato mais legal, mais interessante que eu tenha pra compartilhar. Mas, apesar de toda estranheza que vem com crescer e envelhecer, a cada ano eu tenho ficado mais maravilhada diante da percepção de que o desabrochar do tempo é também o desabrochar da minha própria pessoa. E nem sempre foi assim. Quando eu era mais nova, quando eu era pequena, eu não lidava facilmente com esses pensamentos, com a ideia de crescer frente a novas responsabilidades e novas expectativas que vinham com o envelhecer, o que, apesar de ser o fluxo orgânico da vida, é algo que ainda assusta muitas pessoas. Mas somando isso ao fato de que festas de aniversário também me deixavam extremamente ansiosa, e por muito tempo eu acreditei que eu não gostava do meu aniversário, e esse sentimento foi algo que se prolongou, apesar de na minha adolescência eu medir alguns esforços para não deixar isso transparecer. Essa sempre foi uma batalha interna que eu travava todos os anos quando chegava próximo da data do meu aniversário. Mas em dado momento, e eu acredito que isso aconteceu após os meus 18 anos, acho que especialmente durante a pandemia, quando eu fiz 19 anos em 2020, eu compreendi que na verdade era uma bênção eu poder comemorar o meu aniversário. Eu passei a conseguir enxergar a graça que é poder existir nesse exato momento, no lugar em que eu estou, com as pessoas que eu amo e, enfim, poder celebrar junto a elas. A passagem do tempo é algo muito doido, porque ao mesmo tempo em que tudo parece estático, parece que nada mudou, quando eu reviro o meu passado, eu consigo encontrar apenas pequenas frações, pequenos vislumbres de quem eu era. E talvez para um coração nostálgico isso seja um tanto aterrorizante. Por uma outra perspectiva, conseguir notar essa mudança é meio que a prova mais tangível, por mais que também simultaneamente translúcida, de que eu de fato vivi. O que é algo que durante o cotidiano, durante a nossa rotina, é muito difícil da gente enxergar essas pequenas mudanças que se dão de maneira tão gradual, de maneira tão intrínseca, especialmente quando a gente para analisar a conjuntura atual do mundo que a gente vive. Com toda essa questão das mídias sociais, das redes sociais, nós estamos constantemente consumindo diversas realidades e dentre essas muitas fabricadas. Nós vivemos sob uma asfixiante pressão que muitas vezes nos alimenta a ideia de que nós temos uma data de validade para alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos, e eu não tenho me deixado comover por isso. Eu sei que aniversários são momentos delicados e sensíveis para muitas pessoas por conta disso, mas pessoalmente eu tenho percebido que o tempo tem sido muito gentil comigo, porque só diante de sua passagem que eu comecei a confiar em mim mesma. Eu posso não ter certeza do que eu quero, ao menos não objetivamente, eu posso não ter certeza de onde estou indo e nem de como chegar lá, mas eu tenho confiança de que eu sou capaz de me guiar por esse mundo tão do avesso que nós vivemos. E chegar aqui com essa mentalidade não teria sido possível senão por todas as minhas prévias experiências e senão pelo amadurecimento natural que vem com o tempo. E eu acho que, no final das contas, é sobre isso. Eu queria apenas compartilhar um pouco dos pensamentos que têm dançado pela minha mente nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Eu queria fazer um pequeno haul das coisinhas que eu ganhei de aniversário e contar pra vocês também como foi e o que eu fiz. Meu aniversário é no dia 3 de julho e esse ano ele caiu em uma quinta-feira. Os meus pais, eles vieram da minha cidade natal pra cá pra me visitar e a gente saiu, nós fomos em um sebo e depois a gente foi comer em um lugar
sensacional que eu não sabia que existia aqui na cidade. Ele é literalmente um restaurante, um café em um bar, tudo em um mesmo lugar. E eu fiquei apaixonada, porque eles se aproveitam muito de decorações vintage. Eu coloquei alguns clipes que eu consegui gravar no dia aqui no vídeo, então aquele momento foi lá no restaurante. Infelizmente eu não consegui gravar muitas coisas porque já estava de noite e a luz lá é bem amena, então tava um pouco difícil de conseguir uns takes bons, uns takes bonitos. E eu gostei muito de conhecer esse lugar, eu achei extremamente apropriado pra minha pessoa, tendo em vista o tipo de decoração que tinha por lá e a vibe do local. E agora eu estou doida pra voltar lá durante a tarde e eu consegui ver tudo à luz do dia, propriamente. Mas, enfim, voltando pro sebo, com o dinheiro que a minha avó me deu de aniversário, eu comprei 3 coisas que eu vou mostrar pra vocês agora, mas 2 delas foram discos de vinil. Eu peguei esse disquinho aqui da Barbra Streisand, que é chamado The Broadway Album, e isso daqui não estava no meu radar de forma alguma, mas eu o encontrei lá por R$ 15. E eu amo a Barbra Streisand, então por que não? E o próximo que eu escolhi foi este daqui, da querida Enya. Mas algo que eu não havia prestado atenção enquanto eu estava no sebo é que esse disco não é o seu comum vinil. Ele, na verdade, é um Laserdisc. O que é um Laserdisc? Ele é um disco em formato do vinil, ou seja, deste tamanho, que antecedeu o DVD. Ou seja, ele possui tanto imagem quanto som. E ele não pode ser colocado para tocar em uma vitrola qualquer, comum. Não vai funcionar. E eu não havia percebido isso, eu apenas li esse pequeno detalhe quando eu cheguei em casa. Pelo menos eu tenho um disco da Enya na minha coleção agora, então tá tudo bem. Enquanto eu estava aguardando para pagar os discos, a moça que trabalha no sebo estava etiquetando alguns livros que ela ia colocar na prateleira naquele momento. E, coincidentemente, um deles é um livro que eu estou querendo ler já faz bastante tempo, que é A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Vamos chamar ela assim. Eu fiquei bem animada quando eu o vi em cima do balcão, porque eu fiquei um pouco murchinha que eu não tinha encontrado nenhum livro que havia me chamado a atenção para levar para casa, e eu queria muito comprar um livro naquele dia. O próximo e último livro que eu ganhei no meu aniversário foi nada mais nada menos do que a autobiografia da Rita Lee, que eu ainda não li, e eu considero isso um tanto criminoso da minha parte, considerando que eu amo de paixão ler livros de memória e ler biografias. Inclusive, aproveitando essa pequena abertura para deixar uma ideia que eu tive há um tempo atrás por aqui, para ver se vocês acham uma ideia bacana, mas há um tempo atrás eu comecei a pensar em começar um clube do livro pelo Catarse. E minha ideia inicial era fazer um clube do livro voltado para leituras de livros de memória, biografias, às vezes diários também, porque esse é um gênero que, novamente, muito me interessa, mas eu acabei não tirando esse plano do papel. Mas eu acho a ideia legal, então se vocês animarem, se vocês toparem, se vocês falarem que vocês têm interesse, quem sabe, talvez mês que vem eu possa realmente colocar isso em prática, mas eu adoraria saber o que vocês acham. Inclusive, quem me deu esse livro da Rita Lee foi o meu parceiro, e ele me presenteou também com algo que tá na minha wishlist já há bastante tempo, que é uma escova modeladora. A gente escolheu esse modelo aqui da Britânia, é BSCO2PR. O outro presente que eu tenho em mãos me foi dado pela minha queridíssima amiga, Alice. Ela me deu essas 2 pregadeiras de cabelo. Eu estava desesperadamente necessitando de novas pregadeiras, porque eu tinha 2 de plástico e as 2 quebraram. E eu acabei não comprando pregadeiras novas, mas elas estavam fazendo bastante falta, porque eu gosto muito de prender o meu cabelo com elas, então ela comprou essas 2 aqui que não são de plástico, justamente para evitar que elas quebrem. Muito obrigada, Alice. Aprecio demais. E o próximo presente foi da minha queridíssima amiga Pietra, que fez uma capinha
de crochê pro meu Kindle pra mim. Ela escolheu essa corzinha azul e ela colocou um pequeno botãozinho, não sei se dá pra ver muito bem, mas ele é um botãozinho azul meio perolado e eu achei ela muito a minha cara. E esses pequeninos detalhes são coisas que me deixam tão feliz, porque isso significa que as pessoas realmente prestam atenção e realmente têm todo um carinho, né, por detrás. Os próximos 2 itens eu acabei me dando de presente porque... Por que não? Eu os havia comprado pensando em colocá-los para vender lá no site do ateliê, mas eu não resisti. Um deles é essa belíssima, belíssima carteira que, julgando pela estampa e pelo design, eu acredito que ela seja dos anos 60, 70, e eu a encontrei na Feira do Rolo em perfeito estado. Mas ela é assim, você abre de um lado e ela tem a parte normal da carteira, e o outro lado funciona como uma pequena bolsinha de moedas. Outro item que eu havia comprado para a loja e eu também decidi ficar com ele é um hobby, que ele é feito de um tecido que me lembra bastante um edredom, um pouco mais fininho, mas ele é assim, vai ficar talvez um tanto difícil de mostrar comigo sentada. Ele é bem compridão, ele tem um bolsinho com um lacinho nas mangas, estampa de florzinha, a etiqueta tem CGC, então sabemos que vintage autêntico. E ele é bem confortável, bem quentinho. E o próximo item que eu tenho em mãos foi o presente que os meus pais me deram. A Granado entrou naquela promoção da semana Granado. Se eu não me engano, foi ou no dia do meu aniversário ou um dia após. Eu acabei indo no shopping com a minha mãe e eu escolhi um perfume pra mim, que é algo que eu tô querendo já há bastante tempo. Talvez vocês se recordem que no meu vídeo de favoritos eu tinha falado que eu compraria o Rosa Sublime pra mim de aniversário, mas acabou não acontecendo porque o Rosa Sublime não entrou na promoção. E também pelo fato de que eu tô atrás de um perfume meio que assinatura pra usar no dia a dia. E pessoalmente eu acho o Rosa Sublime um tanto forte demais pra isso. Ainda mais considerando toda a questão de temperatura, ele funciona muito bem no inverno, mas eu não sei o quão bem ele funcionará no verão. Então eu escolhi um dos perfumes que estava na promoção e que, pra mim, tem funcionado muito como um perfume segunda pele. É aquele tipo de cheirinho que você passa e você não sabe dizer se a pessoa tá usando um perfume ou se aquele é o cheiro natural dela, sabe? Algo um tanto mais suave, que foi o Flor de Maio, da Febo. A caixinha deles é tão bonitinha. Eu me senti muito chique abrindo isso aqui. Mas, pera, eu vou tentar mostrar pra vocês. Ela abre aqui do lado. E aí ela vem com um perfume bonitinho aqui dentro. Vem com uma notinha sobre o perfume, sobre o aroma também. E atrás a gente também tem uma outra notinha com a pirâmide olfativa. Bem, isso era tudo que eu tinha pra mostrar pra vocês do meu pequeno, mas tão amável haul de aniversário. Eu fiquei muito feliz com todos eles e sou profundamente grata por todo o carinho e todo o privilégio de ter pessoas tão atenciosas na minha vida e de também ter condições de obter essas coisas. Mas era isso que eu tinha pro vídeo de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. Sei que foi algo um pouco mais casual. Eu quero muito trazer um pequeno diário criativo pro próximo vídeo, trazendo vocês para fazer alguns artesanatos comigo e outras atividades criativas que têm ocupado um tanto do meu tempo também. Então eu estou animada para isso. Muito obrigada por todo o carinho, sempre. Eu sou extremamente grata pela presença de vocês por aqui. Vocês fazem o meu dia. E nós nos veremos muito em breve. Um beijo e até logo. Tchauzinho!